pessoal, aqui quem fala com vocês é o professor Eduardo Nascimento e vamos falar um pouquinho sobre os transtornos de ansiedade e depressão numa base de diagnóstico, tratamento e avanços na terapia. Já de antemão, quero muito agradecer por estar aqui presente nessa fala com vocês. Desejo que esse evento seja maravilhoso para todos vocês. Obrigado para quem está aqui acompanhando a minha fala e para quem também está acompanhando todas as outras falas aqui no nosso Congresso Nacional de Ciências Médicas e da Saúde. Então, quando a gente fala sobre ansiedade, a gente vem, entendendo que a ansiedade é uma condição psicológica complexa que afeta milhões de pessoas no mundo, traz à raiz a sua característica maior por uma preocupação excessiva, um medo constante, a sensação de estar em perigo iminente. Algumas classificações a gente entende que na ansiedade nem sempre a gente sabe a causa, o efeito causal, aquilo que está gerando o maior desconforto, aquela inquietude. Quando a gente fala sobre medo, o medo ele vem encapsulado sobre alguma coisa, né? Quem tem medo de alguma coisa, de alguma situação, que pode ser algo real ou algo dentro do contexto de algo fora da realidade. Então, na situação da ansiedade, a gente tem que falar que nem sempre ela vai vir com uma figura, nem sempre ela vai vir com algo ali é, concreto. Então, muitas pessoas vão apresentar sintomatologia negativa dos transtornos de ansiedade, mas nem sempre elas vão saber exatamente o que é que causou, o que é que vem causando aquela apresentação sintomatológica. Então, muitas vezes as pessoas apresentam algumas questões sintomatológicas, passam por alguns gatilhos, mas nem sempre conseguem identificar que aquela base sintomatológica negativa que ela está cursando é justamente por conta de uma passagem por alguns gatilhos. Então, nem sempre esses gatilhos a própria pessoa consegue identificar. Então, a gente vai estar trazendo aqui alguns pontos, falando sobre essas características maiores, algumas questões terapêuticas. Quando a gente fala dessa análise, quando a gente tende a se apropriar mais sobre essa base patológica, a gente vai estar vendo o histórico clínico completo, que vai estar vendo com entrevistas, com o paciente, ali, o cliente, com a apresentação sintomatológica, a duração e a intensidade da apresentação sintomatológica. A gente está falando aqui de possibilidades dentro dessa característica maior da ansiedade, porque ela vem totalmente com raízes, Então, a ansiedade ela pode ter diversas apresentações. A gente tem que saber, com o decorrer do tratamento, qual a ansiedade que a gente está lidando. Por mais que o eixo maior seja ansiedade, a gente vai precisar identificar qual ansiedade a gente vai estar falando, ou qual a ansiedade e as outras patologias, as outras comorbidades a gente vai estar falando. A investigação de eventos de vida, expressões também traumáticos, para que a gente comece a entender ali também quais são esses gatilhos. E nessa avaliação, nessa anamnese, a gente vai levar em consideração as questões lá do passado também. Então, isso aqui é bastante comum na base da terapia, que é que a gente vai estar falando mais lá na frente, que a gente entenda que alguns fatores passados na infância, na adolescência, acabam sendo características adoecedoras na fase adulta, justamente porque essas dores, essas mazelas, elas não foram trabalhadas, essas cicatrizes não foram trabalhadas até essa fase adulta. Então, vai ser importante no tratamento a gente dar uma volta, em algumas questões passadas para entender se essa apresentação traumática está respondendo alguma coisa negativa agora nessa vida adulta. Então, alguns critérios também do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, com base nessa preocupação excessiva e incontrolável, com diversas atividades ou eventos, algumas questões que sejam presentes, ou algumas inquietudes por questões futuras, algo que ainda está sendo ali projetado, algo que não está concreto, algo que ainda está com uma base de incerteza, já gera um sofrimento, já gera essa inquietude, a dificuldade de controlar essa preocupação. Quando a gente está falando de ansiedade leve é algo que todo mundo tem, que ela não traz ali nenhum empecilho, não traz ali nenhuma inconformidade, nenhuma barreira, nenhum obstáculo, onde todo mundo consegue elaborar
o trabalho, o estudo, não tem dificuldade de conciliar o sono, não tem dificuldade com as questões alimentares, não tem dificuldade com o social, mas ela está ali esperando uma resposta e ela fica um pouco ansiosa, mas ela não deixa de se desenvolver, não deixa de ter suas outras atividades. Quando a gente já começa a falar sobre qualquer situação que traga um desajuste, que traga uma alteração comportamental, aí a gente já começa a sinalizar aqui uma luzinha amarela, né, para saber que tem alguma coisa que a gente precisa investigar. Alguma apresentação, dificuldade de conciliar o sono, é, alteração dessa condição de apetite para mais ou para menos, irritabilidade, isolamento. Então, tudo isso a gente vê como fragmentos que são importantes para a nossa maior investigação. Quanto à apresentação sintomatológica, deve apresentar ao mesmo três dos seguintes que a gente vai estar apresentando aqui: nervosismo ou inquietação, fadiga constante, dificuldade de concentração ou sensação de mente vazia, irritabilidade, tensão muscular, problemas aqui aliados ao sono, a insônia, dificuldade de manter o sono ou sono não restaurador, onde essa pessoa ela vai acordar com o mesmo cansaço, ou até mais cansada do que ela mesma dormiu, essa sensação ali daquele sono interrompido, e aí algumas vezes acaba ali direcionando para uma questão também da alimentação, mesmo porque esse sono foi interrompido, né? Alguma outra alteração por conta desse sono interrompido, então a gente tem que levar aqui bastante em consideração. E nós temos algumas escalas que são padronizadas na avaliação para saber exatamente grau, essa intensidade, quantos dias, o que é que essa pessoa fez antes dessas apresentações sintomatológicas, como é que ela agiu durante essas alterações sintomatológicas. Então, tudo isso tem que ser levado em bastante consideração quando a gente fala de entender como toda essa condução ela vem sendo feita e de como a gente pode ali, elaborar esse plano de cuidado, né, esse plano de ação da melhor maneira possível. Quanto à diferenciação de outros transtornos. Então, essa avaliação é muito bem feita por um profissional habilitado, vai trazer aqui instrumentos suficientes para a gente entender que outros transtornos, né, outras condições, como depressão, o próprio toque, o transtorno de estresse pós-traumático, a fobia social, entre outras apresentações patológicas, ela seja exatamente mais clara, mais objetiva. Como eu falei, qual ansiedade a gente está falando? Qual base sintomatológica a gente vai estar falando? Qual pontapé inicial patológico a gente vai estar direcionando aqui o nosso tratamento medicamentoso e as nossas outras possibilidades terapêuticas? Então, a gente vai trabalhar com indicativo já de um CID, né, a primeiro momento, e sempre vamos estar avaliando ao decorrer desse tratamento, porque a gente não consegue bater o martelo a primeira vez que a gente para e senta com o paciente. A gente vai fazer aqui uma análise sintomatológica, e dessa análise sintomatológica, ela vai ser aqui direcionada para uma gama de tratamentos, de possibilidades. Mas no decorrer desse tratamento, a gente vai estar ali ainda passando por vários critérios para saber se aquela base de um diagnóstico prévio é coerente, se está correto, se essa apresentação sintomatológica ela está aqui congruente com o que a gente acha que realmente é. E no decorrer desse tratamento, esse diagnóstico ele pode ser mudado, né? Vai muito por uma questão de apresentação sintomatológica do que a gente está vendo hoje, da base que a gente faz um levantamento ali anterior que levou a esta apresentação do hoje e de como ela vai estar cursando do hoje para o futuro. Por isso, isso tem que ser bastante avaliado com muito critério, para que não fuja dessa linha de racionalidade e que o tratamento seja totalmente coerente ali à real necessidade dessa pessoa. Então, a investigação dessas comorbidades, a gente vai estar vendo aqui os possíveis transtornos, né? Como depressão, abuso de substâncias, que isso também acaba sendo bastante presente. Eu sempre falo que alguns transtornos eles vêm como uma cordinha de caranguejo, que um sai puxando o outro, justamente por essas apresentações sintomatológicas, que elas são parecidas.
e que um acaba levando ao outro, quando a gente já não faz um acompanhamento mais específico, um acompanhamento preventivo. Por isso que todas as bases de informação são necessárias, todos os espaços de informação são necessários para que cada vez de forma mais precoce, mais inicial, a gente consiga identificar esses problemas, a gente consiga entrar com suporte terapêutico para a resolução desses problemas, né, com tratamento farmacológico, PICs, ou outras também possibilidades dentro também da ramificação terapêutica não medicamentosa, para que não gere maiores problemas, né, maiores questões. Então, tudo que seja de forma mais precoce, a gente consegue ali ajustar da melhor maneira possível, tanto para o nosso paciente cliente, que vai estar se submetendo a algumas terapêuticas para a resolução, quanto para as questões ali que vai estar havendo alguma questão financeira, né, nesse tratamento, tanto do SUS quanto nas questões privadas. Então, tudo que seja de forma mais precoce vai estar sendo de maior e melhor resultado, tanto para o paciente quanto para o próprio sistema, que ele vai estar ali sendo colocado como possibilidades terapêuticas. Observação do impacto funcional, há toda uma análise, né, desses desajustes, o que é que houve ali de prejudicial, né? Então a gente já pensar nessa perspectiva, o que é que a gente vai tentar reduzir de malefícios, qual a nossa ideia terapêutica, o que é que a gente tem aqui que ajustar, o que é que a gente tem que manter, o que é que a gente tem que retirar. Então tudo isso tem que ser bastante avaliado juntamente com a família. A família faz parte desse processo de melhor entendimento, de melhor sucesso do próprio tratamento terapêutico. Então, a família ela entra como outro alicerce bastante importante. Então, a unidade de saúde com os profissionais qualificados e família, dois alicerces aqui, duas bases necessárias para essa continuidade do cuidado e para aprimorar ainda mais esse cuidado. O histórico familiar e genético também, né? A verificação de todo o histórico familiar, esses transtornos de ansiedade, outros problemas de saúde mental que podem estar aqui sendo apresentados, né? E acarretados aqui em outras condições patológicas também. Quanto ao tratamento, a gente utiliza muito na psicologia a terapia cognitiva comportamental, né? Tem algumas outras apresentações também, mas a terapia cognitivo comportamental ela tem se mostrado cada vez mais eficaz, porque a gente precisa de uma análise comportamental, de ajustes comportamentais, em alguns casos também o uso medicamentoso é de suma importância, uma organização alimentar, a prática de atividades físicas. Então, a gente espera que não um comprimido resolva todos os problemas, que infelizmente é o que a gente acaba tendo muito na clínica, né? As pessoas que chegam para a gente na clínica como uma possibilidade de resolução que vem em uma cartela. Então, não necessariamente todo mundo está disposto a se colocar à frente de entender o diagnóstico, entender o que é que precisa ser ajustado e ajustar esses problemas. Então, aqui um 50-50, né? 50 aqui dos profissionais, do processo medicamentoso, das outras alterações também comportamentais, e os outros 50 é da pessoa ela se entender como alguém que precisa sim de tratamento, precisa sim de ajuda, de suporte, e ela também fazer por onde. Ela organizar a alimentação, porque nós temos alimentos maravilhosos que ajudam em todo esse processo terapêutico, que as mudanças comportamentais também, né? Esse refletir sobre algumas questões comportamentais fazem parte desse processo também e são necessários nessa condução terapêutica de adaptação. Que toda essa base aqui funcional de atividade física também vai estar sendo de suma importância nesse processo terapêutico. As outras possibilidades das PICs também, das práticas integrativas, vão estar dando também resultados positivos. A gente precisa se movimentar. Lógico que tem algumas condições que vão demandar uma outra base assistencial, mas de cuidados mais intensos, mais efetivos, mas a gente sempre também tem que se movimentar ou ajudar essa movimentação do outro para que ele consiga ter uma maior noção dessa real necessidade, desse suporte terapêutico, desse tratamento ali
que ele vai estar realizando. Então, isso vai ser bastante importante na condução terapêutica e, quem sabe, até esse divisor de águas, né, de um tratamento de sucesso ou um tratamento ali de recidivas. Quanto aos avanços da terapia, a gente pode falar muito sobre essa estimulação magnética transcraniana que vem sendo utilizada por alguns profissionais, ali, né, explorando alguns resultados relacionados à própria ansiedade, algumas pessoas que não responderam tão positivamente à terapia convencional. Então, alguns profissionais já vêm utilizando e apresentando alguns resultados através de escritas. A realidade virtual também, então a gente vê que a tecnologia está cada vez mais presente, tanto nas bases de literatura quanto nas bases também associadas à prática assistencial. Então ela vem sendo utilizada ali para que haja uma experimentação de certas questões de uma forma segura e prática, né? De gatilhos, para que ela se experimente nessa situação, que os resultados sejam avaliados. Então, entra também como uma base que já está sendo também muito utilizada na terapêutica. E as terapias online, né, baseadas também em aplicativos, em possibilidades que não necessariamente há uma única verdade acerca das consultas presenciais, né, dos locais fechados. A escutativa ela pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer espaço. A terapia ela não vai ficar ali restrita a um consultório. Então, a terapia online ela traz também esse resultado, esse benefício, frente às alterações que a sociedade ela nos implica hoje em dia. Então, a escutativa, que é totalmente diferente de terapia, ela pode e deve ser realizada em parques, praças, hospitais, no momento que aquela pessoa está ali com angústia, mas a terapia, a psicoterapia, ela vem com um ajuste daquela privacidade, do cuidado que vai estar sendo feito em consultório ou através também de meios online, no ambiente seguro, no ambiente organizado, frente à necessidade desse cliente, desse paciente. Trazendo o ponto aqui agora sobre a depressão, que traz aqui como um transtorno mental complexo, que requer uma avaliação também cuidadosa e criteriosa, como a gente viu na condição anterior, baseadas em critérios diagnósticos estabelecidos na análise clínica do paciente também. A gente traz também aqui esses critérios da nossa dimensão do transtorno depressivo maior. Ele tem que estar ali direcionado a alguns pacientes que apresentam pelo menos 5 apresentações sintomatológicas, né? Que vão estar aqui demandando alguns prejuízos significativos no funcionamento diário do indivíduo com essa condição. Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, diminuição acentuada de interesse ou prazer em quase todas as atividades, alteração significativa no apetite ou no peso, então vai ser um aumento ou a diminuição desse peso, insônia ou hipersonia, né, quase todos os dias, a fadiga ou a perda de energia, sentimentos de inutilidade, ou culpa excessiva ou inapropriada, dificuldade de concentração ou tomada de decisões, pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida ou tentativas de suicídio. Quando a gente fala sobre essa base aqui de tentativas de suicídio, isso aqui já nos dá um alerta ainda maior. Então, a gente não deve esperar que haja a tentativa do suicídio para que essa pessoa seja direcionada para uma avaliação médica. Se já houve ali a identificação ou a fala dessa tentativa de suicídio, já é um direcionamento para avaliação médica. Porque não tem como a gente mensurar esse nível de angústia interna, né? De desorganização interna, que vai separar essa ideação para a prática, para essa tentativa. Então, tudo que a gente conseguir observar, fragmentar, mensurar de tentativa ou da própria ideação, já é para um direcionamento profissional, entrar com suporte medicamentoso, se assim for, as outras bases também de suporte psicoemocional, outras possibilidades também de práticas integrativas, de ajuste alimentar, de atividade física, tudo que vier aqui para a melhor condução desse caso. Então, esse suporte medicamentoso ele tem que ser muito bem organizado,
ele tem que ser ali bastante também coerente frente a essa demanda que vai estar sendo apresentada. Por isso que é ideal, é necessário que haja uma avaliação médica específica para ali a abordagem desse caso, né? Para que o profissional entenda exatamente aquela condição e ele entenda qual a classificação do paciente que ele está ali trabalhando. A entrevista clínica ela vem também com uma investigação detalhada sobre todo esse histórico de vida do paciente, os fatores estressores, os traumas frequentes, os traumas que estão presentes, os traumas passados, né, todas essas questões emocionais e físicas também que interferem nas questões sociais, as questões de imagem, que interferem em toda a nossa condição, né, social como um todo, a análise também de intensidade desses sintomas, quais são os momentos que eles estão presentes, a forma que eles estão presentes, como eles afetam a forma que a gente se vê, como eles afetam a forma que a gente lida com eles, a forma que os outros veem também, tudo isso é de suma importância para que a gente comece a entender, para que a gente comece aqui a catalogar possibilidades já desde essa entrevista clínica. As ferramentas de avaliação também são bastante importantes nessa base de inventário de depressão, né? As administrativas também ali que são direcionadas à forma que a gente vai otimizar essa base terapêutica, esse suporte medicamentoso, as próprias conduções que a família vai estar tendo, das avaliações físicas, das avaliações do suporte medicamentoso, dos acompanhamentos. Então, tudo isso entra também como possibilidades de ferramentas importantes de avaliação que vai estar sendo ali organizado com a equipe multiprofissional de saúde. E a escala também, né, de depressão que entra como essa base também de um maior suporte já nessa entrevista clínica. E dessa própria entrevista clínica a gente já vai estar tendo esse direcionamento, né, dessa condução administrativa que eu estou falando aqui relacionada à família, de como a família vai ser também importante como esse alicerce, né, das responsabilidades, desse suporte também de extensão de cuidado que nós profissionais precisamos para que a condução que está sendo feita em consultório seja também feita da melhor maneira em casa ali com os seus responsáveis. Investigações de comorbidades entra também essa verificação da presença de outros transtornos, né, como ansiedade, uso de substâncias psicoativas, os outros transtornos relacionados à personalidade que podem estar ali coexistindo com a depressão. Aí, novamente, a gente fala de algumas condições patológicas que muitas vezes elas vêm se apresentando com uma cordinha de caranguejo, onde um transtorno acaba ali trazendo outro. E a gente reforça novamente essa questão de uma análise prévia para que a gente não tenha tantas questões para se trabalhar. Um mínimo de questões, né? Uma redução de danos, onde a gente veja exatamente o melhor cenário para essa pessoa e que ela se veja ali integrante desse melhor cenário, que tanto o profissional, quanto a família, quanto o indivíduo busque esse melhor cenário da melhor maneira possível e que não hajam tantos danos, que a gente vise a melhor forma de organização para essa recuperação de forma mais prática, mais organizada, mais rápida também, frente à necessidade daquele problema ali que está sendo apresentado. Então, são alicerces, né, fundamentais que fazem parte dessa condução aqui totalmente organizada e necessária nesse suporte terapêutico. Então, quanto à observação do impacto funcional, a gente faz uma análise desse impacto, né, da questão gerada dessa ansiedade, da questão gerada que vai estar sendo gerada pelo aporte da depressão, né? Então, vai estar vindo aqui algumas questões bem associadas a essa ansiedade mesmo, de quem eu era, como eu estou, por que eu estou dessa forma. Então, a ansiedade, muitas vezes, ela vai estar presente também aqui nesse contexto. Então, a gente está vendo trabalhos, relações interpessoais, atividades diárias, que muitas vezes esse isolamento, essa falta de interesse, essa falta de motivação que algumas pessoas acabam apresentando tanto e acaba sendo também ali condicionada a uma outra questão de desleixo, de falta de vontade, não tem nada a ver com essas palavras. É sim uma dificuldade que algumas pessoas apresentam ali de
de se melhor ajustar, porque muitas vezes elas estão sozinhas, muitas vezes esse apoio ele é só de fala. Então, por isso que a gente tende a organizar melhor enquanto um suporte profissional, enquanto um suporte familiar, enquanto suporte medicamentoso e de outras alternativas terapêuticas, para que todo mundo fale a mesma língua, para que tudo isso seja ali de uma melhor resolução desse caso. Histórico familiar também, né? Entra aqui para essa verificação de outras questões relacionadas às outras possibilidades também de ansiedade, que acabou gerando algumas questões depressivas, ou outras questões depressivas também, que acabaram ali gerando essa outra apresentação patológica, quanto os outros problemas de saúde mental. Aqui a gente volta novamente para as condições relacionadas ao uso de substâncias psicoativas, entre outras questões maiores. Então, quantos tratamentos a gente vem aqui com a base combinada da psicoterapia, do suporte medicamentoso, das terapias complementares também. Esse plano terapêutico ele é adaptado de forma individualizada, que é o que a gente chama de PTI ou PTS, que é o Projeto Terapêutico Individual ou Projeto Terapêutico Singular, onde ele vai trabalhar exatamente as características específicas de cada indivíduo, com o que o profissional pretende para ele nesse ajuste terapêutico. Então, a gente dá aqui um protagonismo a essa pessoa que muitas vezes não teve esse protagonismo em toda a vida anterior. Então, é bastante importante a gente ouvir a necessidade, ouvir os gostos dessas pessoas, tentar ali externalizar muitas coisas que estão internas, justamente para uma melhor base de suporte. Então, se é uma pessoa que ela já tem ali alguma questão de imagem prejudicada, ela está ali à frente de algum ensinamento, ela está ali à frente dando suporte, né, a um processo de artesanato, de música, de escrita. Isso vai devolvendo essa autoestima, isso vai sendo ali elaborado, né, para uma melhoria de caso. Então, o PTI, o PTS, ele é fundamental nesse ajuste terapêutico de suma importância e de responsabilidade do profissional entender a importância dele enquanto profissional e também dessa fala presente desse indivíduo nessa construção desse PTI. Então, a psicoterapia, ou que também é muito utilizada, é a terapia cognitivo-comportamental, também, né, com essa possibilidade de identificação e modificação de pensamentos, mas a gente traz aqui também outras possibilidades que não são só presas em consultório. Então, a gente tem que levar em consideração outros aportes que a própria terapia cognitiva comportamental, que esse profissional vai estar ali direcionando com outras possibilidades terapêuticas e que devem sim ser exploradas dentro da condução, dentro da condição também de cada um, frente a uma avaliação que vai estar sendo ali feita. Terapia interpessoal também é bastante utilizada hoje em dia, trazendo aqui alguns pontos, né, dos conflitos interpessoais, as mudanças significativas do papel social, entra também como uma outra possibilidade aqui de adaptação, e a terapia também psicodinâmica, trazendo algumas questões dos inconscientes, da depressão, quando ela vem com uma base mais crônica, de traumas, conflitos internos, então que haja uma maior imersão, a gente pode estar também aqui, né, direcionando essas possibilidades que já vem trazendo na literatura resultados também bastante interessantes. E o tratamento medicamentoso, onde a gente vê aqui alguns antidepressivos, trazendo aqui, por exemplo, fluoxetina, sertralina, também com resultados interessantes. Os inibidores da recaptação da serotonina também, Dolofexin, a própria Venlafaxine, que traz também resultados importantes. Então, são algumas possibilidades, né, farmacológicas que a gente utiliza muito em CAPs, em unidades ali de primeiro território, unidades de média e alta complexidade que realizam a liberação dessas medicações, algumas que são de alto custo, juntamente com o relatório, né, para que haja ali uma melhor adaptação frente a essa apresentação de muitas vezes das reações que o indivíduo também vai estar apresentando. Então, por mais que a gente tenha aqui algumas medicações que são citadas, ela tem que ser
direcionada pelo profissional habilitado, pelo psiquiatra ali habilitado, organizado, levando em consideração as sensibilidades individuais, as condições financeiras individuais, e encaminhando para outras esferas, né, como as de média e alta complexidade, que realizam a liberação dessas medicações, ou até mesmo de algumas outras instituições que, por meio de relatórios, fazem a admissão dessas medicações, tudo para o melhor resultado desse indivíduo. Então, tem que ser ali bastante acordado, né? Entre a família, o profissional médico, o psiquiatra, os outros profissionais de saúde, para que todo mundo compre essa briga aqui desse tratamento medicamentoso, porque a gente ainda vê muito na prática que há uma dificuldade de entendimento, uma dificuldade dos próprios encaminhamentos, uma dificuldade de buscar medicamentos que são de uma classificação melhor, que vai estar dando melhor resultado, né? Também um resultado mais rápido, aquela apresentação sintomatológica que a gente já precisa fazer ali, uma condução mais rápida e mais prática para o melhor resultado daquele indivíduo. E aqui a gente vê em alguns casos, né, dos antidepressivos cíclicos, que a gente usa aqui muito a mitrip, que vem também com base em outros estabilizadores de humor, alguns outros psicóticos também, que pode estar com base nas apresentações sintomatológicas que essa pessoa está aqui apresentando. Então, por isso que é importante a gente ter um olhar de um especialista que vai entender sobre a apresentação medicamentosa, qual a melhor necessidade de dosagem, qual essa dosagem, quais medicamentos combinados, como tudo isso vai estar sendo feito. É uma medicação de baixo custo, é uma medicação de alto custo, as condições dessa família, tudo isso tem que ser levado em consideração pelo médico, psiquiatra, pelos profissionais ali da rede, né, que vai estar ali dando esse suporte para que o tratamento esteja totalmente amarradinho, né, costuradinho. Isso sempre com o melhor olhar para o indivíduo e também para essa questão social ali inserida. Com os avanços na terapia, a gente vê que algumas escritas elas vêm trazendo aqui novas possibilidades, novas perspectivas frente a abordagens. A gente pode estar falando aqui sobre a estimulação magnética também transcraniana, que vem trazendo alguns pontos e novas escritas falando sobre esses estímulos de áreas cerebrais, né, que acabam ali organizando melhor o humor, já que a gente está falando de questões tanto desse humor mais contido, quanto dessa euforia, né? Dessa inibição, dessa desinibição, dessa oscilação que pode estar também presente na depressão, porque nem sempre essa pessoa vai estar ali isolada, que essa pessoa vai estar ali com essa falta de comunicação, ela pode estar ali apresentando essas alterações, né, desde a própria inibição com o isolamento, essa desinibição com os excessos. Então, é bastante importante a gente estar falando sobre esses ajustes, né, que é necessário para uma melhor qualidade de vida. E alguns psicodélicos também, que em unidades assistidas, a gente vem tendo algumas outras questões descritas, mostrando resultados promissores. Aqui a gente ainda vê com uma necessidade de maiores pesquisas, de outros índices, mas na literatura a gente já traz aqui algumas identificações, principalmente de questões mais novas relacionadas a alguns casos de ideação suicida. Isso aqui é bastante criterioso, porque a gente ainda precisa de maiores achados, mas nas literaturas a gente já consegue aqui ter alguns dados específicos, então eu trouxe como um plus, né, uma cereja aqui no bolo, e que seja aqui de necessidade para que a gente ainda tenha mais estudos, ainda tenha mais levantamentos sobre todas essas outras práticas. A gente faz aqui também a psicoterapia online, né, as terapias digitais, que entram também como suporte da tecnologia para estar dando esse suporte de monitoramento contínuo. Aqui entra exatamente as condições sociais, né, e regionais de cada um. Então, são possibilidades da tecnologia frente à nossa realidade de adaptação. E a eletroconvulsoterapia também, que é utilizada em algumas questões ali
de intervenções de uma depressão mais grave, refratária, com alguns avanços para diminuição desses efeitos colaterais, né? Então, são possibilidades, isso também com base em uma unidade assistida, com os profissionais adequados, né? Frente à necessidade real desse indivíduo. Então, por isso que toda essa gama terapêutica tem que ser realizada com profissionais especializados, com profissionais que entendam exatamente a demanda, que entendam sobre saúde mental, que entendam sobre a saúde como um todo, para que tudo seja ali caminhado para a melhor forma possível e viável nessa condição terapêutica. Então, a depressão e a ansiedade são transtornos complexos e frequentemente interligados, que requerem diagnóstico cuidadoso e tratamento personalizado, combinando psicoterapia, quando necessário, medicamentos também. Os avanços recentes eles trazem ali as tecnologias como algo totalmente positivo, na condição de melhorar a qualidade de vida e promover o bem-estar dos pacientes. Então, a gente entende que a psicoterapia é bastante importante, o suporte medicamentoso, nos casos que são realmente necessários, é também de suma importância, a abertura para as outras práticas terapêuticas também, que são com evidência científica, também é de suma importância. Então, tudo que promova, tudo que qualifique, tudo que gere bem-estar para o indivíduo, para a família, para a sociedade, vai estar aqui sendo importante nas nossas conduções das patologias, das condições que foram aqui apresentadas. Então, meu muito obrigado. Deixo aqui um canal de comunicação, né, o meu e-mail, aqui deixo também o meu Instagram, onde eu falo muito sobre saúde mental e também comportamento. Caso vocês tenham dúvidas ou caso vocês queiram conhecer um pouco mais do meu trabalho. Novamente agradeço sobre essa oportunidade de estar falando nesse evento tão qualificado e que vocês tenham um ótimo dia e aproveitem esse evento, que é um espaço de fala bastante importante para que a gente consiga, né, mudar a realidade dessa sociedade com informações precisas, qualificadas e que falam exatamente com as necessidades de cada um. Então, novamente, muito obrigado e muito bom dia.